Olá, como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu vou comentar com vocês a respeito de livros que têm um contexto histórico super relevante. É claro que esse é um fator sempre muito importante para a gente prestar atenção, mas há alguns livros que isso se torna muito mais evidente e acaba impactando muito mais os personagens. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês depois que eu li A Marca Humana. Eu não vou comentar nada a respeito de A Marca Humana hoje nesse vídeo, porque eu acabei de gravar, a respeito desse livro. Tem um vídeo aqui no canal de mais de meia hora, onde eu falo sobre vários aspectos dessa história que eu achei muito importante, e um deles é uma reflexão que o narrador faz a respeito do impacto que o tempo que a gente vive, que o país que a gente vive, tem nas nossas vidas. Então, todos os livros que eu vou comentar aqui com vocês vão trazer esse aspecto. É uma oportunidade muito grande da gente aprender também. E caso a gente já tenha um conhecimento histórico do que está sendo tratado ali naquele enredo, isso vai fazer com que a gente tenha também um diálogo muito mais rico com o livro. O primeiro livro, então, que eu separei aqui para conversar com vocês é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse que foi o primeiro livro de ficção que esse escritor publicou. Isso aconteceu no ano de 1980 e já foi um grande sucesso. Aliás, em 1986, esse livro já ganhou uma adaptação para o cinema, que eu acredito que muitos de vocês já viram, mas eu já antecipo, gente, que apesar de ter gostado bastante, sim, dessa adaptação, o livro vai trazer para você uma experiência muito diferente, porque a riqueza que a gente vai encontrar aqui de detalhes, de reflexões filosóficas que acontecem até mesmo em diálogos, não tem como a gente encontrar em um filme. Bom, eu li o livro aqui nessa edição e eu sempre falo para vocês que vale muito a pena a gente acompanhar o preço, mas vocês encontram também numa edição em brochura e em um box, tá? Que aí vem com outros dois livros do Eco, que eu acho que são O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga, tá? E eu sempre tô de olho para vocês, assim, se entra numa promoção, porque é um livro que eu recomendo muito. Então, caso você não tenha entrado lá pro meu grupo de promoções de livros, já entra lá no Telegram. E eu sempre tô de olho para ver se esse livro e outros, entram em promoção. E eu recomendo muito essa edição, que é belíssima, e também vai trazer a tradução dos trechos em latim, que são tão comentados a respeito desse livro. Isso porque essa é uma história que vai se passar numa época medieval, então é uma oportunidade que a gente tem de saber um pouco mais da história daquela época. E é um livro que não vai te entregar tudo não, tá? Então se você fizer uma pesquisa em paralelo, a leitura vai sim se tornar muito rica. Isso aconteceu comigo porque eu fiz uma leitura conjunta aqui no canal, e aí eu até cheguei a ler livro a respeito só de O Nome da Rosa. Mas eu digo assim, se você pesquisar algumas coisas, já vai valer a pena, porque muitos dos personagens aqui, de fato, existiram, tá? Tem muitos personagens históricos aqui. O enredo tem um aspecto de investigação, de suspense, porque irão acontecer uma série de assassinatos dentro de uma abadia, e aí um monge de fora, tá? Um monge franciscano, a abadia é beneditina, ele chega ali naquele lugar com alguma função ali, alguma missão, vamos falar assim, mas ele também vai acabar investigando quem está executando, essas mortes, se é uma pessoa só, se é um grupo. E aí que a gente vai mergulhar também nas questões da época. Então, Umberto Eco vai falar muito sobre a história da igreja, sobre o papado, que até na época não estava em Roma, estava em Avignon, na França. Todas as tensões políticas que existiam na época, as tensões dentro da própria igreja. Então ele vai falar de muitas seitas consideradas heréticas, e aí entra a Inquisição também. Mas, como Umberto Eco era um acadêmico, um professor, filósofo, tudo isso aqui é tratado com um certo grau de erudição. Então você percebe, claro, o grande conhecimento que ele tinha, e ele desafia, assim, o leitor, tá? Então, esse livro, principalmente no começo, eu acho que pode ser mais desafiante, tá? Mas isso tem todo um propósito. Humberto Eco queria realmente selecionar o leitor para esse livro aqui. Ele não fugisse, assim, logo nas primeiras páginas, nas primeiras dificuldades, para aí sim poder entrar nessa abadia e descobrir todos os mistérios que se encontravam ali. Então esse é um livro que vai te entregar uma trama assim, meio que policial, de investigação. O personagem principal é o Guilherme de Baskerville, então até remete a gente, ao Sherlock Holmes, mas
isso é a superfície, tá? Aqui tem muita história, tem muita filosofia, a gente realmente faz um mergulho em uma época da igreja e acaba aprendendo bastante. Então por isso que eu indico para vocês que vale a pena pesquisar a respeito de alguns nomes que são citados aqui no livro, porque vocês vão ver que são pessoas que existiram, vocês vão ver que foram pessoas realmente, por exemplo, que sofreram na Inquisição, as seitas que ele comenta aqui, tudo é muito rico, é um universo realmente que a gente mergulha e tem muito por aprender. Bom, agora a gente sai da Itália medieval e vem parar aqui no Brasil mesmo com Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Esse livro aqui foi publicado em 1970 e ele vai tratar de temas como tortura e também corrupção. Então é até interessante ver, né, como esse livro foi publicado e como Érico Veríssimo conseguiu, através de uma sátira, vamos falar assim, abordar temas importantes, temas ali que poderiam, claro, incomodar. Incidente Antares vai fazer a gente mergulhar na história, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, mas a gente também vai ver muitas coisas da Era Vargas, por exemplo. Então é um passeio na história do Brasil. Ele vai criar um município fictício, né, que é essa cidade, Antares, então a gente vai saber da sua fundação, isso tudo mesclado, né, com a história do Rio Grande do Sul. Até que no ano de 1963 vai acontecer aqui na história um evento sobrenatural. Então é muito interessante ver como Érico Veríssimo usou desses elementos diferentes, mas que vão estar conversando ali com a história do Brasil e também com o que estava acontecendo no país no ano da publicação do livro. Para mim foi uma leitura surpreendente, porque eu esperava que esse livro tivesse mais aspectos cômicos, que tem, tá, gente? Mas ele também vai ter alguns trechos muito pesados, descrição assim de tortura. E isso eu não estava esperando aqui nesse livro, porque o que vai acontecer em certo momento aqui nessa cidade é uma greve, tá? Então os coveiros também vão entrar em greve. Então muitos cadáveres vão ficar ali, né? Os caixões vão ficar ali na porta do cemitério. E aí eles vão sair do caixão e vão perambular ali pela cidade. E esse momento do livro, claro que tem, né, esse elemento assim cômico, tem cenas aqui que eu dei risada assim alto, mas ele também traz um peso assim muito grande, denúncias por todo o livro. Então a gente acaba aprendendo muito, né, lembrando de alguns fatos históricos aqui do Brasil e também refletindo a respeito. Eu tô olhando aqui para os livros, gente, agora que eu me dei conta que cada livro aqui, a trama se passa em um país, tá? Então agora a gente vai para os Estados Unidos com As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esse é um livro que eu acho que muita gente pode não gostar, porque ele tem um aspecto político bem grande, a gente vê a posição política do John Steinbeck, mas o que eu achei mais interessante aqui foi ele dar foco a um evento histórico realmente que aconteceu ali no início, né, da década de 30 nos Estados Unidos. Então, assim, tinha um contexto histórico da Grande Depressão, então essa crise econômica afetou muitas e muitas famílias no país, e ele vai se centrar no que aconteceu em alguns estados ali no centro do país, como Oklahoma, em que junto com essa crise econômica aconteceu um fenômeno climático chamado Dust Bowl. Eu vou deixar aqui algumas fotos. Então é como uma tempestade de areia, tá? Isso afetou muitas famílias porque eles não tinham como continuar com as suas plantações, então muitas famílias ficaram endividadas e acabaram sendo expulsas de suas terras e elas migraram então para a Califórnia. Então aqui a gente também vai encontrar aquele tom de terra prometida, sabe? Então, baseado no que aconteceu realmente no país, ele vai criar essa história e aí, claro, ele vai colocar tintas fortes em muitas coisas, por isso que eu falo dessa questão que você enxerga, né, como ele está defendendo algumas posições políticas. Tem gente que também não gosta do final do livro, outras pessoas amam a cena final do livro. Eu sempre falo para vocês que eu prefiro a cena final de Ratos e Homens, né, que é outro livro do John Steinbeck, bem mais curtinho, e a cena final de Ratos e Homens me impactou assim muito mais do que a cena de As Vinhas da Ira, tá? Então esse é um livro que eu acho que pode agradar muitas pessoas, sim, mas eu já deixo essa observação, né, que eu sei que é um livro que para muitas pessoas não vai funcionar, mas essa parte histórica que o livro aborda me agradou bastante. Eu vou deixar aqui para vocês também no box de informações vídeos que a gente encontra aqui no YouTube, documentários com cenas da época. Então para mim foi muito interessante no decorrer da leitura de As Vinhas da Ira e pesquisando a respeito, encontrando essas fontes, vídeos, fotos.
e eu acho que o autor, nesse sentido, claro, ele fez um ótimo trabalho. E vale dizer também que o John Steinbeck, ele presenciou muitas coisas porque ele estava na Califórnia, nessa época que essas famílias chegavam lá do centro-oeste americano. Outro livro que vai trazer um contexto histórico muito importante, mas assim, aqui isso tá mais camuflado, não é de cara que você percebe isso não, mas depois você vai ver que a história aqui no livro tem um peso muito grande, né? Fatos que ocorreram no século XX, ali na Europa Central, aparecem aqui de uma forma que os personagens sofrem bastante com esses acontecimentos. Esse aqui é De Verdade, livro do Sandor Márai. A gente vai conhecer aqui a história de um casal. Na verdade, a gente vai ver já como eles se separaram, tá? E vai ver o envolvimento desse homem, né, com outra mulher, tá? Então uma coisa assim meio que fora do casamento. Não vou entrar assim muito na trama, mas outra coisa interessante de eu falar aqui pra vocês é que a gente tem visões diferentes dos fatos ocorridos, tá? Aqui a gente vai encontrar 4 narradores e aos poucos a gente vai caminhando nos fatos ali entre eles, mas principalmente o que eu gostei mais também foi como o Sandro Márai mostrou os fatos históricos por meio desses personagens, por meio do relato desses personagens. Então aqui a gente vai encontrar um contexto entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Depois a gente vai estar numa época já do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, no cerco a Budapeste, e também vai ter a parte pós Segunda Guerra Mundial, e a gente fica assim muito impactado por como os personagens foram impactados com todos esses acontecimentos. Então, esse peso da história, que é o que o narrador Jean-Marc Humana, né, fala pra gente, chama a atenção da gente, está muito presente aqui também no livro De Verdade. A gente sente que esses personagens acabam arrastados mesmo por tudo que acontece ali no seu país. Isso vai sim causar muitas mudanças nas suas vidas. Fora isso, gente, esse é um livro maravilhoso na questão de relacionamento humano, do que a gente entende por ser a verdade. É um livro muito, muito bom. Eu vou deixar aqui também, no box de informações, o link para os vídeos que eu gravei a respeito desses livros. Eu não tenho vídeo para todos esses livros, mas para os que eu gravei, eu vou deixar aqui para vocês o link. Outro livro que vai na mesma linha, que os personagens são muito atingidos por essas questões políticas, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é um livro que eu tinha curiosidade de ler, mas eu não tinha expectativa de gostar muito, e eu acabei adorando o livro. É um livro que tem muitas camadas, você pode ver as questões psicológicas aqui, filosóficas, né? Ele já começa falando de Nietzsche aqui nesse livro, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para as questões históricas. Aqui ele vai retratar a Primavera de Praga, né? A invasão soviética que aconteceu ali no país. O Milan Kundera, ele foi afetado realmente, né? Ele se mudou para a França com a sua mulher. Então todas essas questões que ele viveu, esses fatos históricos que o afetaram realmente, ele retrata aqui de alguma forma em A Sustentável Leveza do Ser aqui nos seus personagens. Nós temos aqui muitas questões amorosas sendo trabalhadas, então há um casal aqui e mais outros 2 personagens que têm um envolvimento também amoroso. Em certo momento aqui da trama, esses personagens realmente têm que sair do seu país, vão para outro lugar. Então o Kundera aproveita muito aqui também para criticar esse aspecto político que estava acontecendo ali na Europa. E é mais um livro, como eu disse, que a gente vai ver como o indivíduo muitas vezes é esmagado, é arrastado por esses fatos exteriores que ele não tem controle nenhum e que o impactam assim tremendamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você já leu esses livros, gostou, tem outro aspecto que você queira comentar aqui comigo, por favor, deixe seu comentário para a gente conversar a respeito desses enredos e deixem também sugestões de outros livros que você enxergou que o contexto histórico abalou profundamente o destino dos personagens. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e espero você em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!